Existe um tipo de evolução que acontece fora dos olhos do mundo. Ela não é anunciada, não é comemorada, nem mesmo compreendida por aqueles que vivem à superfície da vida. Essa evolução silenciosa é moldada nos bastidores, nas pequenas decisões diárias, nos votos de fidelidade que fazemos a nós mesmos quando ninguém está olhando. E é nesse território invisível que a verdadeira grandeza se constrói. Você já percebeu como os homens mais notáveis da história não buscavam holofotes para suas práticas diárias? Eles não precisavam contar suas intenções porque estavam ocupados demais construindo seus resultados. Napoleon Hill, ao estudar os maiores realizadores de seu tempo, descobriu que havia algo em comum entre todos eles: a autodisciplina silenciosa, a prática deliberada de fazer o que precisava ser feito com ou sem motivação, com ou sem reconhecimento. É sobre isso que quero falar com você hoje, sobre a força invisível que transforma a mediocridade em excelência, sobre o poder de evoluir longe dos olhos do mundo, praticando a autodisciplina por 21 dias. E como essa decisão aparentemente simples pode reescrever o destino de uma vida inteira. Se essas palavras já começaram a tocar algo dentro de você, aproveite este momento. Assuma o compromisso de crescimento. Inscreva-se agora no canal e fortaleça sua jornada. Este espaço é dedicado a quem não aceita uma vida comum e escolhe dia após dia evoluir em silêncio, com firmeza e propósito. Antes de avançarmos, me diga nos comentários: qual é o hábito que você mais quer construir em sua vida, mas que te parece mais difícil de começar em silêncio? Compartilhe para que possamos te apoiar. Agora, vamos avançar ainda mais fundo no que pode transformar seu caminho. A maioria desperdiça a chance diária de se reconstruir porque busca mudanças ruidosas, resultados imediatos, reconhecimento constante. Mas a natureza da verdadeira transformação é discreta. Ela é como a formação das raízes sob a terra, silenciosa, persistente, invisível. Se você tentar julgar a árvore apenas pelo que vê no começo, achará que nada acontece. Mas no invisível, tudo está se fortalecendo para que um dia o que é invisível se torne inabalável. Ao longo dos próximos minutos, quero te conduzir por uma jornada de 21 dias. Não como um desafio superficial, mas como uma travessia íntima, pessoal e profunda. Você não precisa anunciar nada. Não precisa mudar o mundo inteiro hoje. Precisa apenas começar a mudar a si mesmo em silêncio, um compromisso de cada vez. E tudo começa com a primeira escolha do dia. Quando o despertador tocar amanhã cedo, você terá diante de si a primeira batalha. Uma batalha silenciosa, sem plateia, sem torcida. Apenas você, seu corpo, sua mente e sua decisão. Levantar-se no primeiro toque é muito mais do que um gesto físico. É uma declaração de quem você está escolhendo se tornar. Napoleon Hill dizia que a autodisciplina começa no momento em que você escolhe fazer o que é certo em vez do que é confortável. E essa escolha, tão simples na aparência, define o tom de todo o seu dia, e acumulada, define o tom da sua vida. A primeira prática é vencer a si mesmo antes do mundo acordar. Não porque alguém estará vendo, não porque haverá aplausos, mas porque você honra a si mesmo. Cada manhã conquistada é uma assinatura silenciosa no contrato da sua própria grandeza. Mas atenção, o que você faz nos primeiros minutos depois de acordar também importa. A autodisciplina não se limita ao ato de levantar. Ela se estende ao que você escolhe plantar na sua mente, nesse terreno fértil. Aqui nasce o seu ritual matinal de fortalecimento. Não precisa ser algo grandioso, basta ser intencional. 3 respirações profundas, uma página de leitura transformadora, uma frase que afirme quem você está se tornando. Pode parecer pequeno, e é, mas é assim que as raízes profundas começam.
com gestos simples, repetidos com intenção, inegociável. Nos primeiros dias, sua mente antiga tentará te puxar de volta para o conforto. Dirá que você pode dormir só mais 5 minutos, que hoje não faz diferença, que amanhã você compensa. Entenda isso. Essa voz é o eco da versão que você está deixando para trás. Ela vai lutar pela própria sobrevivência, vai tentar te seduzir com promessas de facilidade. Mas você agora sabe a verdade. Você sabe que cada concessão reforça o que você quer abandonar, e cada vitória silenciosa reforça o que você está construindo. Lembre-se do que Napoleon Hill ensinava. Você pode ser o mestre do seu destino ou o escravo das circunstâncias. O palco onde essa escolha é feita não é grandioso, não é público. É o momento comum onde quase ninguém vê, exceto você. Portoshuded. Isso, nos primeiros 7 dias da jornada, sua missão é simples, mas poderosa. Acordar no primeiro toque do despertador, vencer a tentação da cama, executar seu ritual matinal e manter-se fiel ao que você prometeu a si mesmo, sem exceções, sem desculpas. Não importa se o dia será agitado, se estará frio, se o corpo reclamar. Importa a prática, importa o pacto que você fez com seu futuro. Importa o novo eu que está sendo moldado no silêncio. Essa prática aparentemente banal desencadeia algo extraordinário. Ela começa a reprogramar sua identidade. Você passa a se ver como alguém que cumpre o que promete, alguém que está no controle, alguém que não negocia com a mediocridade. E quando isso acontece, algo ainda mais poderoso surge. Um novo tipo de energia começa a nascer dentro de você. Uma energia silenciosa, firme, que não precisa mais de estímulo externo para agir. Autodisciplina se torna não apenas uma prática, mas uma parte de quem você é. A fase da fricção, onde os gigantes se formam. Se você entendeu até aqui, então já começou a enxergar o segredo que poucos conhecem. Grandes vidas não são construídas em palcos, são forjadas no anonimato, nas horas em que não há plateia, nem aplausos, nem promessas fáceis. São esculpidas no compromisso silencioso que uma pessoa firma consigo mesma na mais íntima solidão. E agora é hora de darmos um passo adiante, porque a verdadeira transformação não acontece no entusiasmo dos primeiros dias, ela se revela na constância. Nos dias em que o ânimo falha, a motivação desaparece e tudo em você pede para voltar atrás. Esses dias são o verdadeiro campo de batalha dos realizadores. No segundo ciclo da nossa jornada, entre o 8º e o 14º dia, entramos na fase da fricção. É nesse ponto que muitos desistem e é aqui que os gigantes se formam. Quando você persevera apesar do desconforto, você envia uma mensagem poderosa ao seu subconsciente: minha palavra é lei para mim. E essa mensagem repetida se transforma em fé inabalável. Napoleon Hill observou que todo sucesso duradouro é sustentado por uma fé pessoal que não depende de resultados externos. Ele chamava isso de fé autorrealizada. Não é a fé no que você vê, é a fé no que você decide construir, mesmo quando os olhos ainda não enxergam. E essa fé nasce, acima de tudo, da disciplina silenciosa. Por isso, entre o 8º e o 14º dia, você vai intensificar seu ritual de evolução silenciosa. Vai fazer algo que poucos têm coragem de fazer: trabalhar profundamente todos os dias. Reserve pelo menos 90 minutos diários para um trabalho sem interrupções. Pode ser no seu projeto, no seu estudo, no seu desenvolvimento pessoal. O que importa é o foco total, absoluto, radical, sem celular, sem redes sociais, sem distrações. Napoleon Hill ensinava que a concentração é uma das chaves mestras do sucesso, e a concentração é filha legítima da disciplina. Ao treinar sua mente para manter a atenção em uma única tarefa por períodos prolongados,
Você está reconfigurando seus circuitos internos para alta performance. E lembre-se, no início sua mente vai resistir, vai tentar escapar, vai buscar qualquer distração, isso é esperado. Mas a cada dia que você persiste, sua mente aprende quem está no comando, você e não os impulsos aleatórios. Além do trabalho profundo, outro pilar essencial para esses dias é o movimento físico diário. Não se trata de treinos brutais, nem de estética. Trata-se de ativar o corpo como um ritual de comando sobre si mesmo. Pode ser uma corrida leve, um treino de resistência, uma sequência de alongamentos intensos. O que importa é que todos os dias você movimente seu corpo com intenção. O movimento físico diário tem um papel psicológico poderoso. Ele reforça a ideia de que você é alguém que age, alguém que se move, alguém que não se rende à inércia. Cada gota de suor, cada respiração ofegante, cada músculo ativado é uma declaração silenciosa de poder. Napoleon Hill apontava que a vitalidade física está profundamente ligada à clareza mental e à perseverança emocional. Um corpo preguiçoso tende a gerar uma mente preguiçosa. Um corpo forte, mesmo que discretamente fortalecido a cada dia, alimenta a resiliência interior que sustenta os sonhos nos momentos difíceis. Durante esses dias do segundo ciclo, você também começará a praticar o que chamo de abstinência consciente de distrações. Defina horários sagrados sem redes sociais, sem televisão, sem notícias tóxicas. Proteja sua mente como um jardim que precisa ser cultivado com zelo. Tudo o que você consome mentalmente ou alimenta emocionalmente deixará raízes boas ou ruins em seu ser. A disciplina silenciosa não é apenas sobre o que você faz, é sobretudo sobre o que você deixa de permitir que entre em você. Quando você corta as distrações e se dedica à presença real, um novo nível de clareza começa a emergir. Suas ideias fluem melhor. Seu raciocínio se torna mais ágil, sua capacidade de decidir se aprimora, sua visão de futuro se torna mais nítida. E, naturalmente, ao final de cada dia, haverá um novo ritual a ser cumprido: a escrita do progresso. À noite, antes de dormir, reserve alguns minutos para refletir e registrar o que você fez bem hoje, em que aspecto honrou seu compromisso consigo mesmo, o que poderia melhorar amanhã. Esse ato simples de escrever é um ato de poder. Ele ancora seus aprendizados. Ele te obriga a reconhecer seus progressos, por menores que sejam. Ele te mantém consciente da jornada. Napoleon Hill afirmava que a consciência clara dos próprios passos é um dos fatores que mais aceleram o sucesso, porque quem reconhece o próprio progresso reforça o próprio caminho. Agora, quero que você perceba algo fundamental. Os resultados externos ainda não serão tão visíveis. Você ainda poderá parecer o mesmo para o mundo. Ainda poderá sentir que pouca coisa mudou, mas por dentro algo extraordinário estará acontecendo. A formação de uma nova identidade. Você estará pouco a pouco matando a versão antiga de si mesmo, aquela que esperava pelas condições ideais, que se rendia ao cansaço, que aceitava as desculpas fáceis e estará dando vida a uma nova versão. Firme, disciplinada, comprometida, presente. Quando a fricção aumentar, e ela aumentará, lembre-se, é sinal de que você está no caminho certo. Nenhuma transformação verdadeira acontece sem desconforto. Nenhuma evolução real vem sem resistência. O desconforto é o batimento cardíaco da mudança, solidificando a nova identidade. Os últimos 7 dias, nos próximos momentos, vamos avançar ainda mais. Vamos falar sobre as armadilhas invisíveis que podem te fazer retroceder e como superá-las com a sabedoria que apenas a disciplina silenciosa proporciona. Se você chegou até aqui,
já ultrapassou a primeira barreira, já superou a tentação inicial de voltar atrás, de escolher o conforto disfarçado de alívio. Mas é agora, exatamente agora, que surgem as armadilhas mais perigosas. E elas não vêm de fora, vêm de dentro. Napoleon Hill alertava que os maiores inimigos do progresso não são os obstáculos externos, mas os sabotadores internos. O cansaço que se disfarça de prudência, o desânimo que se veste de racionalidade, a dúvida que se apresenta como sensatez. E se você não estiver atento, poderá confundir rendição com inteligência. Durante o terceiro ciclo da jornada, do 15º ao 21º dia, sua mente antiga fará sua última e mais sutil tentativa de te puxar de volta. Ela sussurrará que já está bom, que não é necessário tanto esforço, que você já fez mais do que a maioria faria. Essa é a voz que destrói impérios antes que eles floresçam. Essa é a voz que enterra sonhos enquanto ainda são sementes. Por isso, mais do que nunca, você precisará reforçar seu compromisso de silêncio, presença e autodisciplina. Não para impressionar alguém, não para provar nada a ninguém, mas porque você entende que o trabalho invisível é o solo sagrado onde a excelência é cultivada. Neste estágio, a prática da visualização diária se torna essencial. Todo dia, ao despertar, antes mesmo de tocar no celular ou abrir qualquer distração, feche os olhos e veja com detalhes a pessoa que você está se tornando. Veja-se agindo com disciplina. Veja-se cumprindo seus compromissos. Veja-se superando os desafios com firmeza e serenidade. Napoleon Hill ensinava que a mente, quando treinada para visualizar o sucesso com clareza e emoção, se torna uma força criadora, que aquilo que você vê por dentro com fé e repetição acaba se materializando no mundo exterior. Não por mágica, mas porque sua mente começa a alinhar seus pensamentos, emoções e ações ao que você decidiu ser. Durante esses últimos dias, seu objetivo é ancorar essa nova identidade de forma tão profunda que ela se torne inquestionável. Você não estará mais tentando evoluir. Você estará vivendo como alguém que evolui. Você não estará mais se forçando a ter disciplina. Você estará sendo disciplinado, porque é quem você escolheu ser. E aqui há uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. A maioria não sustenta a transformação porque espera sentir que mudou antes de agir como alguém mudado. Mas o processo é o inverso. Primeiro, você age como quem já é. Depois, o sentimento vem, a convicção vem, a realidade se curva. É por isso que os últimos dias da jornada são os mais sagrados, porque é neles que você solidifica o novo padrão, é neles que você sela a nova identidade. Ao longo desses 21 dias, você estará não apenas construindo novos hábitos, estará destruindo velhos alicerces internos, substituindo crenças limitantes por verdades fortalecedoras. Estará deixando para trás a versão de si que dependia de circunstâncias favoráveis para agir. Você estará assumindo silenciosamente o posto de criador do seu próprio destino. E para isso, será preciso atenção a 3 pilares finais. Cuidar da fala interna. Preste atenção nas palavras que você diz a si mesmo ao longo do dia. Todo pensamento é um comando que reforça uma identidade. Quando surgir o pensamento "está difícil", responda "estou me fortalecendo". Quando surgir "não sei se consigo", declare "estou a caminho". Você é o que você repete em pensamento, em palavra, em ação. Honrar pequenos compromissos. Não subestime os pequenos votos que você faz consigo mesmo. Cumprir uma pequena promessa todos os dias é como colocar um tijolo invisível na construção da sua nova identidade. Um tijolo a cada dia. E com o tempo, ergue-se uma fortaleza interior que ninguém pode derrubar. Celebrar vitórias invisíveis. O mundo celebra medalhas, prêmios, conquistas visíveis.
Você, porém, celebrará algo muito mais valioso. Cada manhã que você venceu a si mesmo, cada noite em que você dormiu com a consciência limpa de que honrou seu compromisso. Essas vitórias silenciosas são as mais poderosas, porque são as que ninguém pode tirar de você. Você vai perceber com o tempo que aquilo que parecia sacrifício no começo se tornará prazer. A prática que parecia dura se tornará fonte de orgulho interno. O que antes exigia força agora fluirá como parte natural do seu ser. Napoleon Hill sempre afirmou: o hábito da autodisciplina abre as portas para todos os outros hábitos de sucesso. Não é apenas um hábito isolado, é a mãe de todos os outros. Sem autodisciplina, o talento se perde. Sem autodisciplina, o conhecimento é desperdiçado. Sem autodisciplina, a vontade de vencer morre antes de nascer. Mas com autodisciplina, até mesmo as limitações se tornam plataformas de superação. Com autodisciplina, você se torna imparável, mesmo diante dos ventos contrários. E tudo isso, absolutamente tudo, nasce do trabalho silencioso, repetido, disciplinado, invisível aos olhos do mundo, mas profundamente visível aos olhos da sua consciência. Você chegou longe, e o que a maioria jamais percebe é que ao vencer os primeiros 21 dias, você não apenas criou novos hábitos, você iniciou uma verdadeira revolução silenciosa dentro de si. Não é apenas a sua rotina que mudou, não é apenas sua disciplina que se fortaleceu. É a sua identidade que agora carrega outra assinatura, mais firme, mais alta, mais verdadeira. Napoleon Hill dizia que a diferença entre os homens comuns e os grandes realizadores é que estes últimos compreendiam uma lei silenciosa da vida. Aquilo que você repete para si mesmo em ação se torna o alicerce invisível de quem você é, sustentando a grandeza. 5 âncoras para o caminho. E agora, neste ponto da jornada, uma nova pergunta começa a emergir. Como sustentar esse novo eu? Como fazer com que essa força conquistada em silêncio se torne inabalável diante dos ventos da vida? A resposta é simples, mas não fácil. Você deve continuar o trabalho invisível. O que começou como uma prática intencional de 21 dias precisa agora se tornar uma filosofia de vida. Você deve se tornar alguém que, independentemente das circunstâncias, cultiva diariamente as raízes invisíveis da autodisciplina. Porque a verdade é esta: o mundo exterior nunca vai parar de oferecer distrações. As tentações não desaparecerão. Os desafios não sumirão. Mas você mudou, e agora o que te guia não é mais o que acontece ao seu redor, é o que acontece dentro de você. Por isso, ao completar os 21 dias, comece o próximo ciclo imediatamente, mas agora sem contá-los, sem marcar dias no calendário, sem precisar de provas externas. Faça do silêncio a sua assinatura. Faça da disciplina o seu idioma nativo. Todo dia, quando acordar, lembre-se: você é o construtor do seu destino, tijolo por tijolo, hábito por hábito, ação por ação. E ninguém poderá roubar aquilo que você construiu longe dos olhos do mundo. Napoleon Hill ensinava que a permanência da vitória depende da permanência da prática. Não basta conquistar algo uma vez. É preciso sustentar o nível interno que te trouxe até aqui. E isso se faz através da continuidade silenciosa. Agora, para tornar essa prática ainda mais forte, vou te entregar 5 âncoras que devem acompanhar seus próximos dias, meses e anos. Reconhecimento diário da jornada. Ao final de cada dia, feche os olhos por 1 minuto e reconheça silenciosamente que você permaneceu firme. Celebre em silêncio a sua evolução. Isso reforça o seu pacto interno e alimenta a chama da constância. Revisão constante de propósito. Não permita que a sua mente esqueça porque você começou. Releia suas anotações. Revise seus objetivos.
Mantenha viva a visão do homem ou da mulher que você decidiu se tornar. O propósito não é algo que se define uma vez e se abandona. É algo que se renova todos os dias. Escolha consciente dos estímulos. Proteja sua mente com a mesma seriedade com que um guerreiro protege suas armas. Escolha o que você lê, o que você ouve, o que você permite que entre na sua consciência. Tudo que você consome molda quem você se torna. A prática do silêncio estratégico. Em vez de anunciar suas metas ao mundo, cultive o hábito de agir em silêncio. Deixe que suas ações falem. Deixe que seus resultados contem a história. O silêncio, dizia Hill, é uma fortaleza impenetrável para aqueles que estão verdadeiramente comprometidos com a grandeza. Recompromisso com a evolução diária. Toda manhã, faça uma pequena promessa a si mesmo. Pode ser algo simples. Manter o foco durante o trabalho, agir com paciência diante dos desafios, completar o treino do dia. E então, cumpra. Cada pequena promessa honrada é um tijolo na construção da sua autoconfiança. Lembre-se, a transformação verdadeira nunca é explosiva. Ela é lenta, silenciosa, invisível, até que, de repente, todos ao redor começam a ver algo diferente. Em você, eles verão a firmeza nos seus olhos, a segurança nas suas palavras, a constância nas suas ações, mas jamais entenderão o que realmente aconteceu, porque a verdadeira transformação acontece no lugar que ninguém pode ver, dentro de você. Você não precisa explicar, você não precisa justificar, você não precisa anunciar. Você apenas precisa continuar. E quando o mundo te perguntar, admirado, como você mudou tanto, você sorrirá em silêncio, porque saberá que a verdadeira resposta não cabe em palavras. Ela cabe na prática silenciosa, na escolha repetida, no pacto inquebrável que você fez consigo mesmo. Napoleon Hill afirmava que todo homem pode moldar sua vida como quiser, desde que esteja disposto a pagar o preço. Você já começou a pagar esse preço, e o que receberá em troca é algo que dinheiro algum pode comprar: uma identidade inquebrável, uma mente disciplinada, uma alma forte. Agora siga em frente, que sua evolução continue sendo silenciosa, mas que seus frutos sejam tão grandiosos que ninguém possa ignorá-los. Que sua autodisciplina continue sendo invisível, mas que seus resultados sejam tão sólidos que o mundo se incline diante da sua firmeza. E que você jamais se esqueça. Tudo o que é grandioso nasce do que é pequeno. Tudo o que é forte nasce do que é silencioso. E tudo o que é eterno nasce daquilo que é cultivado em segredo. Este é o seu tempo. Este é o seu caminho. Esta é a sua revolução silenciosa, a escolha que só você pode fazer. Convocação final. E antes de encerrarmos essa jornada, se esta mensagem tocou alguma parte esquecida dentro de você, se reacendeu a chama da autodisciplina e da transformação verdadeira, aproveite para se inscrever no canal. Vamos continuar caminhando juntos, fortalecendo a mente, elevando o espírito e construindo em silêncio tudo aquilo que um dia será chamado de grandeza. Qual foi o insight mais poderoso que você teve hoje sobre a autodisciplina silenciosa? Deixe seu comentário e inspire a comunidade. E se você conhece alguém que precisa começar essa jornada, compartilhe este vídeo. Sua atitude pode ser a luz no caminho de outra pessoa. Chegou a hora de decidir, não com empolgação passageira, mas com responsabilidade. A responsabilidade de se comprometer com a sua própria evolução, de se tornar o arquiteto do seu destino, de não aceitar mais distrações, desculpas, autossabotagens. Você não precisa mudar o mundo agora, só precisa mudar seu ritmo, seu foco, sua forma de começar o dia, sua maneira de honrar o que acredita. E fazer isso de forma real, firme, presente, mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda.
porque você não está fazendo isso por eles. Você está fazendo isso por você, e a vida responde a quem age com essa clareza. O silêncio vai continuar sendo sua companhia, mas dessa vez não como um vazio. Sim, como uma força, como um lembrete de que você está finalmente vivendo em acordo com aquilo que acredita. Então vá, pratique em silêncio todos os dias. E, quando o mundo te encontrar mais à frente, você não vai precisar explicar nada, porque a sua presença vai dizer tudo.